Olá, está no ar mais uma maratona Bungo Stray Dogs, que é a melhor maneira de você fechar o seu fim de semana, que é reunindo seus amigos, que é eu e a Bruna, pra assistir anime com você. Eu sou o Leonardo Kitsune. E eu sou a Brubisnana. E a nossa verdadeira watch party de Bungo Stray Dogs chegou finalmente na segunda temporada. Agora tudo muda, o foco fica completamente diferente, mas a gente vai relembrar você mais ou menos o que você viu nas últimas maratonas de Bungo Stray Dogs. Porque a primeira temporada inteira foi uma grande apresentação das partes, digamos assim. Dos personagens, do mundo de Bungo Stray Dogs, né? Inclusive, eu acho que a primeira temporada, a gente só conseguiu o finalzinho dela, assim, incrementar, entrar num roteiro mesmo, num enredo mais aprofundado, mas a gente só teve mesmo a introdução de personagens. Eu acho Exatamente, que foi a gente teve bastante o foco no Atsushi, na jornada do Atsushi, de ele achar um lugar pra ele, um lugar, como a gente já falou algumas vezes, um lugar de desajustados, todo mundo é maluco, então é bem legal que ele tenha encontrado esse lugar aí, ser acolhido no meio de pessoas que talvez nenhuma daquelas pessoas seria acolhido em nenhum outro lugar, Nenhum né? outro lugar. Aquela agência de detetives armados é justamente isso, você ser acolhido, você ser entendido por pessoas que sofrem do mesmo problema. Não sei se é problema, eu acho que é uma qualidade. Não é exatamente um problema, mas tipo, nesse mundo a gente tem que entender, tem uma coisa que tem no Bungo Stray Dogs que é eles têm poderes e isso é um fato. É verdade. Né? Não tem uma explicação, tantos anos atrás alguém surgiu com poderes. Poderes existem, mas não é uma coisa muito comum e quando você tem isso, você acaba sendo uma pessoa que a sua vida muda muito. Então, meio que só num espaço com pessoas parecidas com você, que elas entenderiam quais são os problemas que você pode ter a partir disso. Então, acho que tem um pouco dessa jogada aí também. Você tem a jogada da aceitação, que a gente já comentou bastante com vocês, que tem a questão da relação com a Akutagawa, e como a Akutagawa meio que inveja o Atsushi. Então, a gente teve aquele embate final, aquela luta final. Muito legal aquela luta final. Nossa, eu gostei demais. Tô suspeita de falar que eu gostei de Bungo. Mas a questão Brubisnana, eu gostei demais. É todos os momentos de Bungo Stray Dogs. Assim, temos a questão também do desenvolvimento. Aquela batalha foi o estopim pra gente ver o desenvolvimento do Atsushi na primeira temporada. Então, pra mim, encerrou com chave de ouro. A gente consegue, inclusive, perceber a reciprocidade, o carinho, a empatia dele pela Kyoka, que eu achei muito fofinho. Sim, a relação dele com a Kyoka é uma relação muito bonitinha muito também. fofinho. A Kyoka é uma personagem muito interessante, muito fofinha. Agora a gente vê que tem três lados, como a gente já comentou antes também. Tem a Guilda, que chegou agora. Então essas são as coisas que você tem que prestar atenção nessa temporada. Vai ter um foco muito grande no fato de que existem essas três facções. Você tem a Máfia do Porto, a Agência e a Guilda. Eu acho que a Guilda chegou agora pra tudo. Pra virar essa história de cabeça pra baixo, exatamente. exatamente. Que nem sempre a Máfia do Porto é a vilã principal. Tem isso. Então a gente tem que entender o que cada uma dessas partes quer, por que ela quer o que quer. Então tem essa jogada muito interessante de entender o xadrez desse mundo das pessoas com poderes, né? Verdade. Mas o que a gente tem que prestar atenção bastante agora, principalmente nesse começo de segunda temporada, é no Dazai. Tá certo que, obviamente, se tem uma coisa que é inevitável fazer ao assistir Bungo Stray Dogs, é prestar atenção no Dazai. Ele rouba a cena em boa parte das cenas. Mas a gente tá começando a entender o Dazai. Sim, porque a gente não viu ainda um lado mais sombrio dele, quem né? ele era de verdade. Ele não demonstrou isso pro público ainda, pro pessoal que tá com ele. Quem ele é? Se ele esconde o lado sombrio? Se ele não esconde o lado sombrio? Tipo, porque a gente sabe que ele era do Porto da Máfia. Então, as motivações reais dele, do porquê ele foi parar na agência de detetives, a gente vai começar a entender melhor agora. Exatamente, porque esse é um cara que ele é tão divertido, apesar de ter, como a gente já falou, aquela jogada de humor bizarro ali, de ele falar o tempo todo de se matar. Mas isso é jogado mais pra comédia, mais pra uma coisa leve. Mas ele é um personagem que tem esse passado da máfia e a gente quase não bate com ele de certa forma, mas a gente tem a sensação que tem algo ali, sabe? E aí talvez a gente comece agora a entender o que é esse algo. O passado do Dazai vai ser um foco desse começo da segunda temporada de Bungo Stray Dogs, que você vai assistir agora com a gente, não é mesmo? Com certeza. Então a gente já volta. Você está assistindo Bungo Stray Dogs.
Estamos de volta na nossa maratona Bungo Stray Dogs e é hora de a gente falar dos personagens, dos diversos, centenas de personagens de Bungo Stray Dogs, mas não dá pra falar de todos. Vamos focar aqui em 2 ou 3 personagens de Bungo Stray Dogs, porque a gente acabou de ver o passado do Dazai. A gente começou a ver o início do passado dele, de quem eram as amizades deles, com quem ele andava, qual era a função dele no Porto da Máfia. Exatamente. Esses primeiros episódios se concentram nisso. Mas eu acho que a gente começa a ver um negocinho a mais com essa amizade dele, junto com o Ango. Então, a gente tem esses dois personagens aí, o Ango Sakaguchi e o Oda Sako, mas ele tem uma brincadeirinha com o nome dele. Porque a gente tem esses dois personagens que formam esse trio dessas amizades dele na época da Máfia do Porto. E assim, a gente já falou algumas vezes aqui da relação dos personagens com as suas contrapartes literárias, digamos assim. E desses 3, eu acho que é a relação mais interessante que tem. Se eu não me engano, foi o que inspirou a autora do mangá a escrever o mangá, não é isso? Sim, foi o que deixou ela mais inspirada. Ela falou assim, nossa, gostei, vou escrever Bungo. Foi basicamente isso. Porque você tem esses 3 caras que, na vida real, na época mesmo, no pós-Segunda Guerra Mundial, esses 3 autores que era o Ango Sakaguchi, o Sakunosuke Oda Sakunosuke, né? E o Osamu Dazai, eles eram amigos e eles formavam um grupo de autores chamado de Buraiha, que era meio que a geração decadente. Eles eram caras que, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a criticar os valores japoneses, a decadência da sociedade japonesa pós-Segunda Guerra Mundial. Então eles eram caras que, como a gente viu na série, eles se reuniam em bares, eles bebiam pra caramba, usavam muita droga e eram caras pessimistas que falavam sobre o mal do mundo e a decadência e tudo mais. Então, isso é talvez a relação mais próxima que a gente tem dos autores reais para os personagens da série. Isso, quando eu descobri, eu achei muito interessante. Eu achei muito legal. Inclusive, é a que é mais bem ilustrada, até pela mesa de bar, até pelas características das coisas. Lupin, inclusive. Aí é o fã. Depois fala de mim. Que eu acho que deve ser referência direta ao personagem Arsène Lupin do Maurice Leblanc, da literatura francesa, né? Então, e fez todo sentido aquela questão da mesa de bar, com eles reunidos, tomando um whiskyzinho, uma bebidinha assim. Sim. Então, é muito legal a gente ver isso ilustrado no anime, né? Da vida real pro anime, pra arte. E tem a relação dos personagens na própria série, né? Sim. Que aí você começa a entender um pouco mais o Dazai, de certa forma, né? Através da visão, inclusive, do Oda Sako. A gente consegue entender quem era o Dazai e quem era o Ango pela fala do Oda Sako. Aí que a gente começa a entender quem de fato era o verdadeiro Dazai. E o Oda Sako é um personagem muito interessante, né? Que ele é um cara, um pacifista. Talvez aí teria que ler mais da obra do cara, que eu ainda não tive o tempo pra isso, mas talvez tenha um pouco de relação do pós-guerra e o personagem não querer matar ninguém tenha relação com um autor que criticava o Japão no pós-guerra, né? Eu acho que é o Ango Sakaguchi, na verdade, que na vida real, escreveu um artigo chamado Discurso da Decadência, que falava muito, inclusive, do quanto como é que chama? O Bushido era a filosofia do Bushido influenciou muito nas decisões do Japão na guerra e tal, criticando isso, né? Então, criticando o próprio Japão. E você tem esse personagem do Oda Sako, que é um cara que, estando na máfia, era um cara legal, né? Ele tinha as crianças. Um cara da pai, gente. Eu, inclusive, me identifico muito com o Oda Sako, porque eu sou muito da pai. Ele não gosta de arrasar confusão. Então, ele gostava assim, de harmonizar, ele era da paz, ele não gostava de matar ninguém. Sabe? Eu gosto muito dessa característica do Oda Sako, inclusive. E aí você tem esse cara no momento mais sombrio do Dazai. Então você tem essa relação interessante. Perfeito. Que talvez possa ter relação com a própria decisão do Dazai de sair da máfia, né? Tem muito disso. O próprio discurso do Dazai na saída da máfia tem muito a ver com o quanto o amigo dele, o Oda Sako, e o sacrifício dele, né? Sim, verdade. Inspirou ele a sair da máfia e mudar de estilo de vida, digamos assim, de filosofia até, de certa forma, A gente né? já começa a perceber que talvez o Dazai não estivesse muito contente com o que estava acontecendo com a vida dele ali na máfia, de como ele lidava com as coisas, e acho que o Oda Sako veio pra transformar isso. Né? Exatamente. Então agora a gente vai ver um pouco mais desse começo de segunda temporada de Bungo Stray Dogs e a gente já volta. Você está assistindo Bungo Stray Dogs.
isso, gente. Nossa maratona deste fim de semana fica por aqui. Então a gente começou a entrar na trama principal dessa segunda temporada, que é, como a gente já tinha falado, esse embate das 3 organizações, né? A gente finalmente chegou, a guilda chegou e tá ferrando tudo. Com tudo. Tá virando tudo de ponta cabeça, né? A gente tá começando a ver, de certa forma, até a agência com certa dificuldade de lidar com os ataques da guilda, né? Porque eles são muito diferentes, muito inesperados, são novos poderes e tudo mais, né? E agora a agência de detetives armada arranja outro problema. Além da máfia do Porto, temos aí a guilda pra estraçalhar com o resto do... Exatamente. Então... De tudo, assim, muitas lutas, a gente vê mais embate, mais lutas, a gente consegue enxergar mais essa questão do desenvolvimento de um personagem com o outro também, fica mais aprofundado, eu achei. Exato. E você tem agora, com a guilda, você tem todo um outro, como eu já tinha falado, um outro mundo de autores. Yay! Então a gente teve aí, como eu já tinha falado, a autora do Anne of Green Gables. Se eu não me engano, já apareceu a autora do E o Vento Levou, o Lovecraft. Lovecraft já aparece, não parece? Parece. Que ele é todo... eu tenho a sensação que a ideia do Lovecraft é ele ficar se coçando porque ele sente o terror indescritível, sabe? Que é o tema das obras do Lovecraft. E tem o líder, né? Que você odeia. Gente, sério, eu não gosto do líder da guilda porque basicamente ele acha que pode comprar tudo com dinheiro. E a vida não é assim, né, gente? Então, eu fiquei com um certo rancinho dele, um certo ódio. Eu gosto porque a Bruna, ela sente a coisa nos ossos. Eu fico falando com indignação. Eu não gosto desse homem. Eu falando pro Léo, eu tava mal indignado. Gente, eu tô indignada. Como eu já tinha falado, o Francis F. é inspirado no F. Scott Fitzgerald, que é o autor do Grande Gatsby. E aí é da onde vem esse negócio da obsessão dele. Obsessão? Esse interesse maior por dinheiro, porque o Grande Gatsby é um livro sobre os excessos do capitalismo e os excessos da elite, se eu não me engano, dos anos 40 ou 50 nos Estados Unidos. É um ótimo livro que eu tive que ler pra faculdade. Às vezes a faculdade dá pra gente livro legal. Né? Você fez direito, você só leu livro chato. Eu fiz direito, só li livro chato, felizmente. Sério. Eu fiz letras, então agora eu estou aqui. Letras serviu para algo, para eu falar de Bungo Stray Dogs na televisão. Essa questão do capitalismo é legal porque tem muito a ver com o Francis mesmo, né? Tem. Porque ele... Ele chega no fim da primeira temporada querendo comprar a agência, não é isso? Ele quer comprar o alvará que a agência tem pra poder exercer essas funções de detetives armados especiais, porque é difícil você conseguir um alvará desse calibre. Então é basicamente isso que ele diga, vou dar um prédio pra você, vou dar tudo pra você. Inclusive, ele tenta isso e não dá certo por causa do líder da agência. Quando ele aparece, ele é um personagem muito carismático, porque ele tem a retidão. Incisivo, conciso. Exato, então ele defende a agência e esse alvará é importante porque é isso que define que a agência existe, a agência é importante. E aí ele aceita a Kyoka e tudo mais. Então ele é um personagem muito legal que sempre que ele aparece você sabe que dá pra contar com ele. Então é uma presença bacana, uma presença muito carismática. Ele passa confiança, né? A gente devia falar mais dele, é um personagem muito legal. Porque agora a gente tem esse embate dos 3 líderes, né? Você tem esse cara, que a gente esqueceu o nome, o Francis F. e o Ogai Mori, né? Inclusive ele aparece no final da primeira temporada, a gente consegue entender que ele... Também aquela questão não julga ele pela capa, porque ele tem uma aparência inocente, ingênua, mas de inocente ele não tem nada. Ele chega se fingindo de sonso, né? Exatamente. É bem interessante. E aí ele tem toda a relação com aquela menina, que é uma relação muito bizarra. E ele é muito também. Inteligente, né? Ele é um cara muito inteligente. Eu gosto muito, eu preciso pedir perdão para o dublador, que eu não vi o nome, esqueci o nome agora, mas ele é muito legal o trabalho de dublagem dele, porque ele tem uns momentos em que ele parece só uma criança meio besta, mas momentos que ele parece realmente um líder ferrenho e mordaz e mortal e tudo mais. Então ele tem um trabalho muito interessante de mudar de registro ali. Então a versão brasileira do Bungo Stray Dogs é muito boa. Eu sou suspeita de falar, eu gosto muito da dublagem, acho que é uma consistência muito boa, a voz combina muito com os personagens. Foram todas ótimas escolhas, todas ótimas escolhas. A do Dazai em específico e do Ogai Mori, eu acho que foram as principais, assim, que eu mais gostei. A gente fica por aqui, infelizmente. Na semana que vem tem mais Bungo Stray Dogs comigo, com a Bruna e com você aí de casa assistindo anime com a gente na nossa Watch Party. Faça sua pipoca, espera pra gente. Faz só na semana que vem, senão vai ficar fria. Falou, gente. Tchau, tchau.